2 anos atrás eu lancei o meu primeiro SaaS achando que ia ser muito fácil, apenas lançar e as vendas iam começar a cair. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto que eu faturei, os principais erros que eu tive e o que eu faria de diferente se eu fosse começar de novo hoje. A primeira pergunta que eu acho que eu preciso responder é por que eu criei um SaaS? E acho que como qualquer pessoa de tecnologia, a gente sempre teve na cabeça aquela ideia de criar algo nosso, que a gente transformasse um hobby em uma fonte de renda. Então, basicamente, eu decidi pegar a minha paixão por finanças, por investimentos, sempre gostei muito do tema, e transformar isso num produto que eu pudesse levar e levar a transformação da organização financeira para as outras pessoas. E na parte técnica era tudo simples na minha cabeça, afinal já tinha gerenciado contas na AWS de diversas empresas, já tinha subido não sei quantos serviços, já tinha feito gerenciamento de toda a infraestrutura, criado diversas APIs, aplicativos mobile, enfim, já tinha uma vasta experiência com tecnologia, então eu pensei, ok, agora eu vou criar o meu e tudo vai dar certo. Bom, já adianto, não foi tão simples quanto parece. Então, numa conversa com a minha namorada, a ideia de criar uma plataforma que unisse a organização financeira com a educação financeira mais a educação sobre investimentos, a gente pensou em justamente criar essa plataforma que centralizasse tudo, permitindo pessoas aprender e parar de usar planilhas. E se você já provavelmente viu o boom de ferramentas semelhantes de organização financeira, de atender organização financeira pelo WhatsApp, você deve estar pensando lá, só mais um que criou isso. Mas na verdade eu criei a minha muito antes desse boom, muito antes do Cloud Coach ter todo esse hype que tá tendo e as pessoas terem essa facilidade de criar novas soluções. Mas vamos ao que importa, o que a gente criou e quais foram os resultados e quais foram os erros. Na época, minha namorada tinha um perfil no Instagram onde ela falava sobre investimentos. Esse perfil tinha aproximadamente 30 mil seguidores na época. A gente nunca tinha vendido nada através desse perfil e a gente teve a ideia de, ok, se a gente criar esse produto, a gente vai anunciar lá e vai começar a vender. Então, a gente pensou, ok, antes de construir qualquer coisa, vamos ver se teriam pessoas interessadas. Ela fez uma sequência de stories e acabou que a gente fechou 2 vendas daqueles stories. Vou até mostrar aqui pra vocês que a gente fechou pela QIFI com a promessa do que seria entregue, porém que demoraria pelo menos 30 dias para a plataforma estar disponível, mas eles estariam comprando com um baita desconto em relação ao quanto custaria depois. Bom, vocês conseguem ver aqui minha conta da QIFI. Esse não é o valor total das vendas ainda, então eu vou falar mais pra frente porque eu tive uma mudança enquanto eu estava desenvolvendo entre usar QIFI, usar Stripe, a gente fez vendas através de outras formas de pagamentos, eu vou mostrar o total depois, mas esse aqui é o total de vendas que a gente fez pela QIFI, então a gente vendeu R$5.050. E se eu vim aqui na nossa primeira venda, foi no dia 18/5 de 2024, a gente fez 2 vendas, então aqui é o valor líquido que a gente recebeu, a gente vendeu ela por R$97 e a gente só foi voltar a vender depois no mês 10. Então vocês podem ver que eu tive um tempo ali entre a gente gravar alguns conteúdos para a plataforma, entre desenvolver ela, lançar ela, que foi até acima do esperado, mas na época eu trabalhava com outras coisas, então eu só tinha tempo de fazer algumas horas de final de semana para criar esse projeto. E falando da plataforma hoje, a gente tem 446 usuários, dos quais 56 são assinantes ativos. Temos usuários que utilizam a plataforma todas as semanas há meses, então isso mostra que houve aderência e pessoas enxergaram realmente o valor por trás da ferramenta que a gente estava entregando. Mas eu não vou entrar em detalhes do que a ferramenta faz, posso trazer isso em outro vídeo se vocês quiserem, mostrar ela, enfim, o que acontece ali, mas eu quero trazer para vocês quais os erros que eu cometi nessa jornada durante os últimos anos, que eu acredito que se eu soubesse, eu tivesse dado mais atenção para isso antes, eu acho que eu teria tido resultados mais rápidos, até porque esse resultado que a gente tem hoje de quase 500 usuários, ele envolve muito mais algumas das atividades, principalmente de trabalho orgânico que a gente fez, e isso é boa parte do erro que a gente cometeu. Primeiro erro que eu posso trazer para vocês, e não foi só comigo, eu já vi isso com amigos que decidiram criar produtos também, e ele é pensar demais e não executar. Cara, a gente de tecnologia, a gente muitas vezes é ansioso, a gente sabe que a gente consegue construir, a gente quer estar o tempo inteiro criando uma coisa nova, então a gente pensa numa nova ideia, a gente desenha, a gente faz rascunho, mas a gente não coloca aquilo em execução. A gente só fica sempre pensando que aquela ideia vai dar certo, mas a gente não coloca isso pra frente. Para de pensar um pouco, cria um plano prático, rápido, olha como você chega do ponto A ao ponto B da forma mais rápida, senta e só faz. Se eu tivesse feito isso, eu conseguiria ter terminado muito mais rápido boa parte das iniciativas que a gente teve dentro do nosso projeto, dentro do nosso sistema, e provavelmente teria feito muito mais rápido também. Sem contar as diversas iniciativas que não tiveram fim. A gente basicamente começou, desenhou, rascunhou, às vezes até gastou dinheiro, mas não colheu nenhum fruto porque a gente não executou. Segundo ponto é gastar tempo demais no lado técnico. A quantidade de founder técnico de sistema que começa a pensar no sistema completo, nos load balancers, quantas instâncias vão estar rodando, qual vai ser a cloud que ele vai utilizar, o servidor de cache, o banco de dados mais performático. Se você estiver lançando seu produto agora e você não for um founder conhecido, que você vai começar no dia 1 já com centenas e milhares de usuários, muito provavelmente qualquer banco de dados, qualquer máquina EC2 ou no GCP que você subir da mais barata possível vai ser suficiente. Seu site não vai ter tráfego suficiente para você precisar nem de um load balancer. Assim, você com certeza deve considerar a parte de segurança, você deve configurar certas coisas para não ficar muito amador o seu produto no lançamento, mas definitivamente não gaste tempo demais pensando no lado técnico. É muito mais importante você focar no lado de vendas do que você tá focando no lado técnico e deixar para se preocupar com o lado técnico somente quando o produto estiver engrenado e andando e tiver receita e tiver clientes utilizando o seu produto. Terceiro erro, eu cometi esse e demorei muito para mudar, foi não definir um público-alvo específico para o meu produto. Como o nosso produto era uma ferramenta de organização financeira e investimentos, a gente sempre pensava, mas todo mundo precisa organizar as finanças, todo mundo precisa investir, a gente tem a pessoa que não sabe, então essa pessoa eu tinha o trabalho de mostrar para ela os benefícios e tem a pessoa que já sabe que ela tá na planilha e eu tenho o trabalho de
convencer ela de que usar um sistema é melhor do que usar uma planilha. Mas é muito difícil você vender para todo mundo quando você tá falando com todo mundo, principalmente se a pessoa não te conhece, principalmente se o seu produto é novo, se a sua empresa é nova. É muito difícil você conquistar essa credibilidade. A gente, por exemplo, a gente tentou diversas iniciativas de vendas e uma delas foi rodar campanhas de mensagem no WhatsApp. E assim, honestamente, a gente estava fazendo um over-delivery do que a gente estava entregando. A gente estava entregando muita coisa. A gente estava entregando a ferramenta, a gente estava entregando curso, a gente estava entregando reunião individual com consultor financeiro. Tudo porque a gente queria validar a demanda e mostrar que a gente conseguia criar um processo comercial que vendesse. E no fim do dia, a gente estava pagando R$1, R$2, chegavam pessoas interessadas, mas a gente fazia uma proposta tão absurda pelo valor de R$100 que as pessoas não sentiam confiança em dar o passo à frente. Então esse foi um grande baque que a gente teve. Por quê? Porque a gente falava com todo mundo, a gente falava de forma genérica, a gente não conseguia falar de dores específicas daquele nicho, daquele público-alvo, e a gente acabava sendo genérico demais a ponto de não criar um laço de confiança com quem a gente estava tentando vender. E isso foi um problema gigantesco pra gente por muito tempo. A gente percebeu que se a gente direcionasse melhor essa comunicação depois de um tempo, isso com certeza melhoraria nossas vendas de todos os nossos produtos. A gente fez e realmente isso traz muito resultado. Eu negligenciei, todo mundo fala isso. Você já viu vídeos de pessoas falando sobre criação de produtos, lançar seu sistema, montar sua empresa, a primeira vez que falam, cara, define seu público-alvo. Eu lembro que na faculdade a gente teve uma matéria onde a gente falava justamente de CP e, cara, eu sabia, tinha o conhecimento, mas eu negligenciei, eu achava que o meu produto não se encaixava naquilo. Definitivamente admito que cometi esse erro. É muito mais fácil você começar nichado e vender para um grupo menor e depois que você já tem sucesso nesse seu nicho menor, você vai expandindo o seu público. Ter uma comunicação muito direta, mostrar para esse cliente como você realmente consegue entregar valor para ele por conta do público-alvo no qual ele está inserido, do que você falar de forma genérica. E isso torna muito mais fácil você começar com um nicho e ir expandindo esse nicho, até porque você já vai ter credibilidade com um nicho antes de você expandir e tentar falar com mais pessoas. Quarto erro que a gente cometeu foi quando a gente começou a rodar tráfego pago para a landing page do nosso produto, a gente tentou muito vender o nosso produto, então a gente falava muito de forma técnica, muito da nossa solução, muito de como a gente tinha pensado no nosso produto, como os cursos que a gente tinha ali eram maravilhosos, de como a ferramenta era ótima, de como era fácil utilizar, mas a gente não estava tentando mostrar para o nosso cliente que o benefício dele utilizar a ferramenta era o que ele precisava ver. Então a gente ficava tempo demais tentando vender produto e pouco tempo tentando vender. Se a pessoa tivesse as finanças em dia, ela conseguiria se planejar para viajar com a família, ela conseguiria se planejar para comprar uma casa, ela conseguiria se planejar para trocar de carro, ela conseguiria se planejar para a faculdade dos filhos. Não tente vender produto, venda os benefícios que o seu produto vai entregar para o seu cliente se ele comprar de você. Nosso quinto erro foi achar que o tráfego pago faria a mágica. O tráfego pago realmente ele é uma ótima forma, um ótimo canal para você iniciar, principalmente se você está saindo do zero, sem credibilidade, sem nenhum cliente, porque você simplesmente vai pagar e os seus anúncios, a sua empresa vai ser exibida para aquele público que teoricamente está encaixado dentro do seu público-alvo. Mas existem algumas pegadinhas, principalmente que muitas pessoas vendem que o tráfego pago é a mágica, você vai começar a rodar tráfego hoje, amanhã você está faturando 200, 300, 500 mil. Não é bem assim que funciona. Existem métricas por trás disso que são muito importantes. O ticket do seu produto vai dizer muito sobre como o seu funil de tráfego pago vai funcionar, até porque se você não conseguir criar um funil que você tem uma margem saudável, muito provavelmente o tráfego pago ele não vai ser o melhor caminho. Existem outros canais de distribuição que podem ser mais efetivos para o seu negócio do que simplesmente rodar tráfego. Ele definitivamente é um ótimo canal, principalmente se você está saindo do zero, porém ele não é tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lançou o nosso produto, a gente pedalou um pouco no início tentando fazer as vendas. A gente conseguiu fazer as primeiras vendas, principalmente para pessoas que já estavam quentes ali dentro do Instagram, mas quando a gente tentou vender para um público mais frio, a gente tentou rodar o tráfego pago, a gente tinha muito acesso na página, porém não tinha vendas. Muito puxado por conta da nossa tentativa de vender produto e não benefício, que até porque quando a gente ajeitou isso na landing page, melhorou bastante. Porém, a gente patinando muito sem entender o que estava acontecendo, não tendo resultado, a gente decidiu comprar uma mentoria na época e a gente pagou R$22 mil numa mentoria que prometia resolver o nosso problema, ajudar a gente com direcionamento, ajudar a gente com a estratégia, a montar os funis, a montar as campanhas e entender como funcionariam as campanhas. Depois de quase um mês dentro dessa mentoria, a gente pediu reembolso porque a gente não teve resultado lá dentro. A gente teve algum certo benefício, a gente entendeu algumas coisas como funcionava que a gente não sabia, mas honestamente a gente não aprendeu nada do que já estava disponível no YouTube de forma gratuita e a gente teve um reembolso de quase 80% e foi extremamente frustrante, porque na nossa cabeça a gente estava pagando um valor considerável por um produto que a gente enxergava que seria simples de aplicar dentro do nosso produto, porém não era. E um ponto importante sobre o tráfego pago também é que o CAC está subindo todos os dias, então está cada vez mais caro de você adquirir esses clientes através do tráfego pago. Então se o seu ticket não tem um valor que vai conseguir tornar a sua empresa sustentável, muito provavelmente existem outras estratégias com tráfego pago que talvez sejam melhores do que efetivamente tentar uma campanha de vendas direta. Meu sexto erro foi pensar pequeno. Então, quando eu lancei o nosso produto, eu tinha muito o pensamento de, ok, eu estou vendendo uma assinatura de R$100, hoje eu ganho X, se eu tiver X usuários, cara, eu já consigo fazer o meu salário e isso vai resolver boa parte do meu problema. Mas, na verdade, isso cria uma limitação dentro de você que você está sempre pensando pequeno, você nunca está pensando em expandir. E eu acho que quando eu comecei a olhar além disso, eu comecei a olhar para realmente o tamanho do mercado que existe, olhar para o nosso produto, ver os concorrentes, ver o que tá na mesa, para onde diferentes frentes que não necessariamente o produto que eu estava vendendo era a solução que me traria a maior receita, então realmente tentar pensar num plano de negócio que envolvesse o todo, onde aquele produto que eu tinha era parte dele que poderia me levar para um plano maior, mudou muito da minha disposição e do quanto eu queria fazer aquele plano funcionar, porque eu parei de pensar só naquele produto como algo que eu precisava para tirar os
suficiente para eu sobreviver e eu comecei a olhar para o meu produto como realmente uma empresa que fosse me dar lucro. Acredite em mim, muda muito o seu pensamento. E tem uma frase que é meio clichê, mas eu amo, que é a questão do sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se for para sonhar, eu quero sonhar em criar grandes coisas, criar grandes projetos, executar grandes projetos e ter um grande sucesso. Pensando nisso, eu mudei muito da minha abordagem de como eu executava e do porquê que eu estava fazendo as coisas dentro dos meus diferentes projetos que eu estava atuando, até para dar mais foco naqueles que eu enxergava o maior retorno e que eu poderia contribuir melhor. O sétimo erro foi adicionar um período de trial grátis no meu produto. E pode não fazer muito sentido dependendo do seu produto, mas no meu fez muito sentido porque você utilizar da estratégia de período gratuito na sua aplicação, ela é muito boa quando você consegue facilmente criar um momento de uau dentro da sua ferramenta que o usuário está disposto a continuar utilizando ela. E qual foi o problema que eu tive com o período de trial grátis? Como eu vendia para um público muito genérico, eu tinha muitas pessoas interessadas em conhecer a solução, porém eu tinha poucas pessoas realmente interessadas em mudar a vida financeira delas. Então o que acontecia? Eu tinha muitas pessoas que iam lá, criavam a conta, quando elas entravam na primeira parte do onboarding que ia explicar como de começar a tirar proveito das ferramentas, elas simplesmente fechavam, elas saíam. E o que começou a acontecer? Eu estava gastando dinheiro para adquirir pessoas que não tinham a real intenção de usar o meu produto e de pagar. No momento que eu fechei isso e obriguei as pessoas a pagarem para conseguir utilizar o produto, eu tinha uma taxa muito baixa de reembolso de pessoas que desistiam ali nos primeiros 7 dias com a garantia do produto. Por quê? Porque elas entravam realmente dispostas a ter a transformação, porque elas estavam pagando, elas já estavam convencidas de que elas precisavam da solução. Então, quando elas entravam e encontravam o que elas queriam, elas estavam satisfeitas. Então, eu tinha muito menos gasto de energia com pessoas que no fim do dia não iam pagar. Então, dependendo do seu produto, da sua solução, dependendo do seu nicho, o período de trial ele é muito bom, porque você consegue prender a pessoa ali dentro e mostrar o quanto a sua solução se adere ao negócio dela. Então, principalmente se você estiver tratando de um produto B2B, onde você vai fazer uma funcionalidade vital para o dia a dia da empresa, isso pode ser muito legal porque você consegue prender o usuário ali dentro e mostrar o fluxo no dia a dia da empresa dele. E isso vai fazer com que ele não saia e que ele provavelmente continue utilizando sua ferramenta depois que já está todo o processo dele atrelado a ela. Mas se não for o seu caso, o período de teste grátis ele pode ser um tiro no pé. O oitavo e último erro foi não focar no que realmente moveria o ponteiro. Eu gastei muito tempo pensando em como eu consigo fazer uma aula melhor, como eu consigo editar a aula melhor, criando dashboards, criando log de eventos, criando funcionalidades que os usuários não estavam realmente interessados, mas porque eu queria construir todos os dias coisas novas e trazer atualizações dentro da ferramenta. E eu não estava focando no processo comercial, eu não estava focando em colher feedback dos meus usuários se eles estavam satisfeitos com a ferramenta, eu não estava colhendo informações do meu usuário durante o onboarding para entender realmente quem era o meu público. Então, eu não estava gastando tempo tentando encontrar novos canais de distribuição, fazer parcerias. Eu estava gastando meu tempo demais no lado técnico, pensando no que eu podia construir e de menos em como eu poderia vender e aumentar meu faturamento. O maior erro de todos aqui que eu posso listar, com certeza, é não focar no que estaria movendo o ponteiro do negócio, que era vendas. Mas vamos lá, agora vamos falar da parte de faturamento. Quanto que eu ganhei no total? Aqui na QIFI a gente consegue ver, eu vendi R$5.049. Durante um período a gente moveu para a Stripe, que a gente enxergava que ter a assinatura gerenciada pela Stripe era muito melhor, então a gente acabou fazendo essa mudança. Aqui na Stripe a gente consegue ver que o nosso faturamento foi de R$1.687, valor líquido, que a gente já vendeu por aqui. E um dado muito interessante que a gente já consegue ver também aqui é que a gente teve R$878 de pagamentos mal sucedidos. E aqui vai uma dica extra, se você tem um serviço de assinatura, tente recuperar esses clientes que já pagaram uma vez, já tiveram contato com a sua empresa. É muito mais barato você manter esse cliente, você recuperar esses pagamentos mal sucedidos do que você captar um novo cliente. E no Pix a gente acabou fazendo algumas vendas também direto pelo Instagram, a gente fez 8 vendas pelo valor de R$97 e dá um total de R$776. Nosso faturamento no total nesse período foi de R$7.512,48. Lembrando que esse é o faturamento líquido já depois de todas as taxas dessas plataformas. Não é um valor muito considerável, mas eu vou trazer uma visão e uma outra perspectiva sobre isso que gerou outros negócios pra gente. Dos clientes que chegaram aqui, a gente também conseguiu evoluir para clientes de consultoria, onde a gente tem um ticket mais alto. E isso conecta no que eu falei antes de justamente você pensar maior, porque quando a gente começou a olhar para o nosso negócio como um todo, uma das coisas que a gente identificou foi, muitas pessoas entram, elas conseguem ver que a ferramenta resolveria o problema, porém elas não têm o engajamento suficiente para começar, elas não estão dispostas a fazer aquilo por elas mesmas. Então a gente conseguiu evoluir muitos desses clientes para uma consultoria individual, onde a gente ajudava a executar a utilização da ferramenta, a gente montava um plano personalizado, a gente ajudava a fazer tudo acontecer. Tudo porque a gente começou a entender melhor o nosso cliente e a gente entendeu que somente a assinatura era um produto, porém a gente poderia ter outros produtos de ticket maior que derivariam dessa nossa assinatura. Mas e qual foi a maior lição que eu aprendi nisso tudo e até um pouco da experiência que eu tive trabalhando em outras empresas? Canal de distribuição é a chave para você fazer qualquer negócio funcionar. Eu refleti muito, eu fiquei pensando, por que tem founders ou diretores que saem de uma empresa X e amanhecem no outro dia com uma empresa que já está faturando bem e já tem muitos clientes e tem clientes grandes? E a resposta para isso é canal de distribuição. Você não precisa começar a sua empresa com 30 canais de distribuição. Você precisa começar aos poucos, porém fazer com que cada um deles vá funcionando, funcione, tenha processos que ele entregue resultados e você vai expandindo aos poucos. Vou dar um exemplo. Falei do founder que já sai de uma empresa, monta dele e já tem clientes grandes. O canal
canal de distribuição dele foi o networking dele. Por quê? Porque enquanto ele trabalhava numa empresa, ele criou contatos que tinham confiança nele para quando ele fosse vender um produto. Confiavam na credibilidade dele e não necessariamente da empresa que ele estava montando. Então ele utilizou o próprio networking dele como um canal de distribuição. E esse muitas vezes é um dos melhores canais de distribuição para você começar o seu negócio. Indo de forma um pouco mais genérica, criação de conteúdo é outro canal de distribuição. Então você criar conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, tudo isso são canais de distribuição que você pode ter para falar do seu produto, da sua marca, da sua empresa. Terceiro canal de distribuição que a gente também mencionou no vídeo é o tráfego pago. Enfim, você ter dinheiro e você pagar para aparecer. E você pode estar pensando, ok, eu tenho Meta Ads, eu tenho Google Ads, mas existem outros canais de distribuição pagos. Você pode pagar alguém para estar panfletando sobre a sua empresa, você pode pagar para sair em propaganda de rádio, você pode pagar para sair em propaganda na TV. Tudo depende de qual vai ser o canal de distribuição que você vai injetar dinheiro e vai trazer maior resultado para você. Você pode pagar para ter pessoas num ponto X para falar da sua empresa, ter stands em eventos. Enfim, o dinheiro ele pode acelerar muito esse processo dos seus canais de distribuição. Um exemplo pessoal que eu trago para vocês é, eu já tive uma pizzaria, a gente no início patinava muito, era muito ruim com vendas, a gente vendia muito pouco. E o que fez a diferença no nosso negócio foi quando eu comecei a focar nas vendas da nossa empresa. Então, eu pessoalmente no início, até porque a gente não tinha dinheiro, eu mesmo ia panfletar, a gente morava numa região de praia, então eu ia andando na praia entregar panfleto para as pessoas. A gente tinha uma moto, eu peguei ela e ia batendo de hotel em hotel, de pousada em pousada, deixava os panfletos, comércios, fechava uma parceria ali com o hotel, com a pousada, falava pros porteiros, pô, se você indicar a gente manda uma pizza. Fiz algumas parcerias com campings, pé na areia, que eu utilizei parte do meu networking e parte de prospecção ativa. Eu tenho um amigo que é dono de um camping, eu simplesmente cheguei nele, pô, cara, deixa eu colocar a placa aqui da minha pizzaria. Ele deixou e, cara, eu vendia toda semana por conta daquela placa. Eu fui num outro camping perto da nossa pizzaria e falei com o dono lá, e, cara, você não quer deixar uma placa aqui, não sei o que. Ele topou, ele mesmo pegava a placa, colocava virado pra praia todos os dias pra mim, então eu tinha ligação até de dia, mesmo com a pizzaria fechada, de pessoas achando que a pizzaria estava aberta, mas na verdade era só um canal de distribuição que eu criei através de parcerias com negócios locais que eles me ajudavam a divulgar o meu negócio. E depois de tudo isso, o que eu faria de diferente no meu negócio, especificamente esse SaaS, se eu tivesse que começar hoje do zero? E algumas dessas coisas eu poderia aplicar ainda hoje, até porque o projeto não fechou, eu apenas estou direcionando energias em outras frentes do projeto, principalmente nos canais de distribuição, principalmente para processos comerciais, principalmente em novas formas de vender o nosso produto, mas eu quero trazer de forma genérica, se eu tivesse começado do zero, sem o dinheiro pro tráfego, o que eu faria? A primeira coisa seria acelerar as primeiras vendas utilizando o meu círculo de amigos e familiares. Quando a gente começou, a gente simplesmente tentou vender para público frio, a gente não queria tentar vender para quem a gente conhecia, até porque a gente queria validar se as pessoas comprariam não só por conhecer a gente. E honestamente eu acho que isso é um erro, você deve utilizar das pessoas que são próximas de você, que já confiam em você, e pedir realmente esse feedback honesto. Peça pra pessoa ser honesta se tá bom, se ela realmente usaria, e não só falar que tá bom porque é sua amiga ou seu parente próximo. Porque como a gente disse previamente, é muito mais fácil você vender pra alguém que te conhece, que ela vai comprar de você e não por conta da sua empresa, do que você vender pra um desconhecido. A segunda coisa seria criar o canal de distribuição orgânico para conseguir ter um custo de aquisição desses clientes o mais barato possível. Como a gente falou antes, o tráfego pago é caro e vai ficar cada vez mais caro. E dependendo do ticket do seu produto, você provavelmente teria que batalhar para conseguir fechar a conta no azul, vendendo somente pelo tráfego pago. Então eu provavelmente criaria um canal no YouTube, até mesmo sem aparecer, onde eu ia mostrar minha ferramenta todos os dias. Eu ia fazer um vídeo todos os dias falando da dor que eu tô resolvendo e mostrando como a minha ferramenta resolve aquele problema. E eu pegaria o TikTok e o Instagram para tentar criar vídeos virais com a minha ferramenta por trás. Então a gente tem algumas páginas no Instagram que a gente já viralizou alguns vídeos e existem algumas estratégias que você pode utilizar para viralizar o seu conteúdo. Só você ver, tentar encontrar padrões em outros vídeos que já viralizaram, que você vai conseguir ter uma ideia, mas é muito tentativa e erro e não existe uma fórmula mágica para faz isso, vai viralizar. Você tem que testar, fazer muito conteúdo, mas eu tentaria criar muitos conteúdos com o meu produto por trás para ele ser alavancado no dia que eu acertasse algum conteúdo viral. E a última coisa que eu com certeza mudaria é ter um pouco mais de paciência. Eu era muito acelerado, eu queria que a venda acontecesse logo, então eu não dava tempo para as coisas acontecerem. Então eu com certeza teria uma visão mais clara de onde eu quero chegar, um plano para chegar lá e eu só faria todos os dias uma tarefa e verificaria toda semana se eu tô chegando mais próximo do meu resultado. Enfim, esse foi um pouco da minha experiência, principalmente falando dos erros que eu cometi e o que eu faria um pouco de diferente nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e se você quiser saber um pouco mais sobre essa experiência ou tiver alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários, porque isso me ajuda a saber se esse conteúdo que eu tô trazendo tem valor e relevância para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.